Fala, escolhidos! O Botafogo entra em campo neste domingo contra o Cruzeiro pela primeira rodada do Brasileirão, com o elenco repleto de caras novas. O time chega à competição com início de ano semelhante à temporada passada. A diferença é que está na Libertadores. O time passou pelas fases preliminares, chegou à fase de grupos e vai ter que conciliar a busca pela classificação na maior competição sul-americana e meio a nacional. Para isso, conta com 2 campeões a mais do elenco. Além de Tietê, que já ergueu a taça 3 vezes, o atacante Savarino também já conquistou o campeonato, assim como o zagueiro Pablo, que ainda não estreou pelo Botafogo por causa de lesão. Os jogadores que já foram campeões brasileiros são o Tietê, que tem 3 títulos, já fez 239 jogos, 212 como titular, tem 11 gols marcados no Campeonato Brasileiro e 12 assistências. Savarino, ele tem 1 título, fez 53 jogos, 40 como titular, fez 14 gols e deu 8 assistências. Pablo, ele tem 1 título, fez 24 jogos, todos como titular. Temos também jogadores experientes. São eles: Gatito Fernandes, tem 153 jogos em 8 edições. Marlon Freitas tem 145 jogos em 5 edições. Ele fez 10 gols e distribuiu 8 assistências. Gregory, ele tem 102 jogos em 3 edições, não fez gols e nem deu assistências. Luiz Henrique, ele tem 73 jogos em 3 edições, tem 10 gols e 7 assistências. Eduardo tem 72 jogos, tem 10 gols e 7 assistências. Patrick de Paula tem 71 jogos, tem 4 gols e 2 assistências. Os estreantes no Campeonato Brasileiro são Arthur Jorge, o treinador, Damian Soares, o lateral direito, Alexander Barbosa, o zagueiro, e Oscar Romero, o meia. Apesar de estreante, o zagueiro Barbosa já venceu 3 vezes a Liga Paraguaia, nos últimos 3 anos em sequência com o Libertad. Ele também tem um clausura. Da mesma forma, é Oscar Romero, que venceu o Campeonato Argentino com Boca Juniors. Também tem um clausura paraguaio na conta com o Cerro Porteño. O goleiro do Cruzeiro, Rafael Cabral, negocia sua rescisão com o Clube Mineiro. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Samuel Venâncio. Caso não entre em campo, Anderson será o titular da equipe contra o Botafogo, com Léo Aragão ficando no banco de reservas. Rafael Cabral foi alvo de vaias da torcida na partida contra o Alianza da Colômbia, na quinta-feira, pela Sul-Americana. O goleiro falhou em um dos gols de empate em 3-3, jogo que o Cruzeiro abriu 3-0 no placar com 18 minutos de bola rolando no primeiro tempo. O Cruzeiro vive um momento conturbado. Depois da perda do título do Campeonato Mineiro para o rival Atlético, a Raposa trocou de treinador e promoveu o retorno de Fernando Seabra. E na quinta-feira, após abrir 3-0 no primeiro tempo, permitiu o empate do modesto Alianza da Colômbia. A equipe mineira deve ter ao menos 3 mudanças na equipe. Além de Rafael, que está negociando a saída, tem também Matheus Vital, que deve dar lugar a Ramiro, enquanto Dineno, com um incômodo muscular, dá lugar a Rafa Silva no ataque. Já o técnico Arthur Jorge deve manter o esquema tático que usou no último jogo. A delegação do Botafogo foi direto de Quito para Belo Horizonte, mas recebeu 2 reforços internos já em solo mineiro. Recuperados de lesão, o lateral esquerdo Marçal e o atacante Savarino ficam novamente à disposição. Damian Soares não foi relacionado porque tem um problema que não foi informado. Eduardo tem uma lesão no tornozelo, Rafael sofreu uma fratura por estresse no joelho esquerdo. Esses são os desfalques por questões físicas. O Cruzeiro colocou à venda 25 mil ingressos, e apenas cerca de 14 mil haviam sido vendidos de forma antecipada até sexta-feira. A torcida do Botafogo ocupará o setor roxo superior, com ingressos a R$ 130 a inteira e R$ 65 a meia. A venda acontece pela internet em cruzeiro.futebolcard.com. A partida terá transmissão apenas pelo Premier no sistema Pay-Per-View, com narração de Rogério Corrêa e comentários de Paulo César Vasconcelos e Fábio Júnior. Há ainda a opção de transmissão alternativa do Premier, em parceria com a equipe do Charla Podcast, com Bruno Cantarelli e Beto Júnior. O trio de arbitragem vem da Federação Paulista. Matheus Delgado Candansan será o árbitro, Marcelo Carvalho Vangassi e Luiz Alberto Andrini Nogueira como assistentes. O VAR será de Rodrigo Alonso Ferreira, com auxílio de Johnny Barros de Oliveira, Thiago Duarte Paixão. O Cruzeiro deve vir a campo com
Anderson, William, Zé Ivaldo, Neres e Marlon, Lucas Romero, Ramiro, Lucas Silva e Matheus Pereira, Arthur Gomes e Rafa Silva, técnico Fernando Seabra. O Botafogo vem a campo com Gatito Fernandes ou John, Mateu Ponte, Lucas Halter, Alexander Barbosa e Marçal, Luiz Henrique, Danilo Barbosa ou Tietê, Marlon Freitas e Jefinho, Júnior Santos e Tiquinho Soares, o técnico Arthur Jorge. O novo trabalho está começando, eu acredito que o Arthur Jorge vai conseguir extrair o melhor desse elenco e vamos surpreender, já que muita gente está acreditando que o Botafogo vai fazer apenas um campeonato mediano. Eu acredito que podemos ter belas surpresas. Torcer por uma vitória, é isso aí. Quando terminar o jogo a gente volta para comentar. Se inscreva, deixa o like, compartilha nos grupos do Botafoguense. Tamo junto, valeu, até a próxima. Rumo à vitória, sempre.